Saudações a vocês que estão ouvindo mais uma vez a gravação do programa Lusofonia. E confesso que eu pessoalmente gostei muito do programa anterior, principalmente não só pela argumentação, mas porque se teve o gesto de cancelar apagar, como é que eu posso dizer? Desligar o microfone, desligar o microfone para evitar ruídos, né? Bom, hoje nós vamos prosseguir a conversa sobre a nossa história, principalmente o processo de independência, e nós vamos também falar de vários temas sobre a lusofonia. Fico feliz de saber que o canal, aos poucos, está crescendo e também já tenho a minha lista de entrevistados. Meu nome é Fábio Chamon, falo de Vila Velha, estado do Espírito Santo, Brasil, e comigo está Max Brito, que está na Alemanha. Bom dia, Max Brito, boa tarde, um abraço. Ora viva, boa tarde. Está muito frio daqui, mas também mando muitas saudações calorosas. Bom, Pelo que eu, pelo, hoje, sim, pelo que eu ouvi dizer, hoje é dia de feriado no Brasil, não é verdade? Que celebra um dia especial. sim, hoje é dia, se atribui ao dia da proclamação da República, que aí eu vou ter que acho até válido fazer uma exposição que foi um golpe de Estado. Foi assim como se diz também que a Revolução dos Cravos foi uma revolução, né? Sim, isso é sempre a maneira, a perspectiva de quem vê, não é? E quando é que aconteceu essa implementação da República aí no Brasil? 1889, então se completa 130 anos. Então, se você ler o livro 1889, escrito pelo Laurentino Gomes, ele fala que ele fala que houve uma espécie de ódio, um certo ódio gratuito contra a, um certo tipo de ódio gratuito contra a República, contra o sistema monárquico, que ele diz que isso aí, assim, eu li 1889 como se eu me sentisse em 2016, porque aqui no Brasil eu vi, de certa forma, ódios gratuitos contra a esquerda, contra Dilma, contra Lula, contra o PT. Tudo bem que isso dentro de um contexto de, é, como é que eu posso dizer, de cultura de massa, né, de mídia de massa, né? Já que em 1889 não havia televisão, né, televisão, rádio, né? Mas se nota que no livro 1889 que houve um ódio gratuito. Você via pessoas gritando assim num sistema de ódio, Viva a República. Teve até um caso que, se não me engano, eu deixo aqui a presunção, que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi um evento que teve marinheiros chilenos. E uma das coisas que os republicanos gritavam é Viva a República. Só que como estava o imperador, teve aquela ironia jocosa. Eles gritavam Viva a República! Aí três pontinhos do Chile. Mas o recado era o ódio, se procurou fazer um ódio crescente de um ódio crescente ao sistema monárquico, uma coisa assim de ódio gratuito.
E outra coisa também que se vê, principalmente no cenário de golpes, que aconteceu também em 2016, é que foi dito que, em 2016 foi dito que se Dilma, acredite se quiser, tá? Que se Dilma sair, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai ser outro, vai melhorar. E foi dita a mesma coisa na proclamação da República. É interessante que os cenários de golpes, eu não sei se isso aconteceu na Revolução dos Cravos, mas é interessante que no Uhum. cenário de golpes se diz que parece que o Brasil, o país vai ser outro, né? A proposta vai ser outra, né? Que você vai viver no mundo, se resumir, me lembra talvez aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Você vai viver o mundo de maravilha das maravilhas, delícia das delícias. Eu não sei se a Revolução dos Cravos foi prometido que Portugal ia virar outro, né? Que vai ser uma maravilha. Talvez não, né? Porque não foi fomentado na população uma espécie de pré-golpe, né? Em Portugal, eu posso dizer que foi um choque, porque o país na década de 60 e 70 estava finalmente a alcançar níveis europeus de riqueza, e o que aconteceu foi que as pessoas esperavam que após a Revolução esse nível de riqueza se fosse manter ou até crescer, enquanto que a maior parte delas não se apercebiam que a riqueza provinha quase exclusivamente dos territórios ultramarinos em África, de Angola, Moçambique e dos outros territórios que providenciavam os recursos e a riqueza. Portanto, foi um grande banho de água fria quando descobriram que o dinheiro não vinha, que agora teriam 1 milhão de refugiados a voltar para Portugal continental e que a vida não seria de modo algum aquela a que estavam habituados anteriormente. Mas me explica uma coisa, quando o Salazar faleceu, qual era qual era o panorama político de Portugal? Ele preparou o sucessor, já se indicou o caminho que se esperava de Portugal, ou nada disso foi previsto? O grande problema foi que não haveria mudança. Ou seja, vivia-se numa ditadura, uma verdadeira ditadura. Podemos dizer se trazia benefícios ou malefícios, mas a verdade é que não existia democracia propriamente dita. E o sucessor, que era Marcelo Caetano, era uma pessoa muito brilhante a nível de justiça e direito, e também não era corrupta de modo algum. Contudo, era uma pessoa urbana, ou seja, vinha de um grande centro urbano, já era visto como pertencendo a uma elite governante. Não era propriamente uma pessoa do povo, como era Salazar. Salazar teve origens muito humildes, vinha do interior do país, então o resto do país admirava-o como alguém que entrou para governar o país e que não fazia parte das elites. Com Marcelo Caetano, temos a situação que não tinha o mesmo carisma de Salazar, para começar, era uma pessoa muito mais distante. Tentou fazer alguma abertura, mas não conseguiu. Nessa altura, como é que eu ia dizer? O coração e a alma dos portugueses já estava perdido. Ou seja, era a altura das revoluções em França, que víamos a primavera que já se avizinhava em França. As pessoas já eram muito mais bem e já tinham um nível de educação muito superior, já exigiam agora democracia no seu próprio país. Portanto, e o Estado Novo não iria oferecer tal democracia, não havia qualquer panorama que isso fosse oferecer isso. Portanto, tinha que existir uma mudança de regime, sim, mas de todas as mudanças que se podiam ter feito, na minha opinião, esta foi a pior. Ou seja, foi muito abrupta, foi muito drástica e não tomou em conta a transição. Ou seja, nem sequer deu uma hipótese aos territórios no ultramar de se estabilizarem e de poderem arranjar um governo. De um dia para o outro, literalmente de uma manhã para a outra, disseram: vocês já não são parte do Império Português, o Império Português agora acabou e estão por vossa conta. Mas também não vos vamos dizer então quem é que vai ser o próximo governante. Têm que vocês decidir entre vós. Foi então o que causou guerra civil em praticamente todos os territórios significantes do antigo Império. E a solução foi muito péssima. Foram milhões de mortos ao longo das próximas décadas, tanto em Angola como em Moçambique
e que na Europa as pessoas não se aperceberam disso, porque Portugal nunca sofreu propriamente o efeito de uma guerra civil, como se viu em Angola, por exemplo, mas sofreu porque depois perdeu por completo os recursos, já não vinha mais dinheiro então do território no ultramar, tinha agora 1 milhão de portugueses exilados que não queriam estar agora em África e queriam regressar então às suas origens, e não tinha emprego nem local para onde se colocar, e viu-se ainda a braços com o sistema mais socialista, mais radical, que queria nacionalizar toda a indústria de uma só vez. Então também o processo de nacionalização ao topo da falta de recursos que vinham das províncias gerou um verdadeiro apocalipse no retângulo europeu. E foram anos muito difíceis. Eu apenas fico admirado como é que não existiu uma guerra civil nessa altura. Ou seja, foi mesmo a parte que brilhou foi não ter havido mortos nesta transição de poder. Deixa eu ver se eu entendi. Não havia sequer qualquer perspectiva de reformar por dentro o Estado Novo, mesmo tendo garantias mais democráticas. E pelo que você me diz, a Revolução dos Cravos não houve sequer qualquer indício de mais um golpe de Estado ou de mudança de regime. É isso? Bem, houveram 2 golpes de Estado, atenção, nessa altura. O primeiro, em 74, foi um golpe de Estado muito esquisito. Ou seja, o objetivo não era de todo trazer democracia, mas apenas substituir por um governo stalinista. Que o Partido Comunista, na altura, era muito afiliado a Stalin, mesmo numa altura em que o Bloco de Este já não se associava a Stalin. E eles tomaram o poder. E quando tomaram o poder, começaram um processo de nacionalização também contra a vontade do povo. Ou seja, foi imposto à força. Isso gerou um regime, um período de praticamente guerra civil. Eles tentaram depois tomar o poder definitivamente com o exército, com a parte do exército que era fiel a eles, no dia 25 de novembro de 75. O PCP, naquela altura, era patrocinado pelo Bloco Soviético, que mandava todos os meses uma média de $10 mil para financiar as suas atividades. Do lado americano, os americanos decidiram apoiar o Partido Socialista, com Mário Soares. Então também estavam a enviar recursos e estavam a dar informações de como tentar reduzir a crise, ou reduzir a hipótese de ser uma guerra civil, mesmo no outro lado da Europa. Só em 75, após o segundo golpe de Estado, que foi contrariado pelas tropas que eram contra a imposição do regime comunista, à força, é que se dá início realmente à democracia. Ou seja, só a partir daí é que houve uma decisão consciente de abandonar aquilo que chamava o PREC, que é o processo revolucionário em curso, que era praticamente o suicídio da nação, a nacionalização completa, isolamento das relações com Espanha e com o resto da Europa, um Estado único, com um partido único. Pronto, aquilo que se viu realmente a acontecer também em Cuba, estávamos a ir nessa direção e isso foi evitado em 75. A partir de 75 é que se dá a formação de um parlamento com mais partidos e com votos. Ou seja, só a partir daí é que posso dizer que se alcançou a democracia que ainda temos hoje em dia. Que pode ter defeitos, não é perfeita, mas sempre é melhor do que trocar um Estado único por outro Estado único, nessa altura. Tá, então eu vou ter que concluir que, pelo que você me diz, a leitura que eu tenho, que houve um certo vazio de poder, que depois que o Salazar morreu, que não houve sequer qualquer indício de pré-golpe, de atos preparatórios para um novo golpe, É isso que eu gostaria de saber, se depois Ok. que o Salazar morreu, se talvez pelo que você dá a entender, o Marcelo Caetano, uma das sinalizações para o futuro seria o Marcelo Caetano, né, que Sim. seria o sucessor. Mas pelo que Portanto, você me... sim, Salazar saiu do poder em 1968, quando teve um acidente numa cadeira e ficou impossibilitado de governar. E Marcelo Caetano começou a governar dessa altura. Ainda governou, então, por 6 anos, praticamente.
Mas o governo dele foi muito medíocre, ou seja, não soube ter dinamismo, não soube trazer o país para uma nova etapa. Portanto, o povo estava muito insatisfeito, queria uma mudança de qualquer maneira. Enquanto que em Espanha, por exemplo, o regime de ditadura de Franco, que foi um regime muito mais brutal, com guerra civil, com dezenas de milhares de mortos e perseguição e repressão a um nível muito maior, mesmo assim, Franco conseguiu ter uma transição para a democracia muito mais estável. Ou seja, abandonar o poder e poder transicionar esse poder para um novo governo, que é o governo que temos hoje em dia em Espanha. Em Portugal não havia essa preparação. Eu creio que em parte porque o próprio regime de Salazar não acreditava que os portugueses fossem capazes de se governar sozinhos em democracia. Ele tinha muito pouca fé nessa capacidade. Portanto, ele também era contra a possibilidade de dar a existência de partidos que depois fossem ser influenciados pelo estrangeiro. E nisso ele tinha razão, não é? Porque os partidos naturalmente foram influenciados pelo estrangeiro e bastante. E, portanto, ele não visionava essa possibilidade. Por outro lado, o povo desejava essa possibilidade. E houve aqui esta angústia. Como o Partido Comunista, apesar de ser o partido mais radical que existia, era também o mais bem preparado para o conseguir. O único defeito é que eles não advogavam democracia de modo algum. Eles queriam juntar-se ao Bloco Soviético, nessa altura. Portanto, o grande defeito que houve foi que não se preparou uma transição de poder, não se preparou uma entrega dos territórios no ultramar das colónias aos seus povos e conseguir criar uma federação, ou seja, perspectivar uma Commonwealth ou uma união de países lusófonos, por exemplo. Isso estava fora de questão, na altura. E pronto, e uma pessoa não pode adivinhar o futuro, mas é pena, porque se o tivessem feito, então nem Portugal, nem os restantes territórios teriam passado por um atraso de quase de décadas. Sim, sim, mas talvez o que eu quis dizer, só para concluir a pesquisa, que do lado da Revolução dos Cravos, pelo que dá a entender, só para encerrar a questão, que não houve o que eu chamo de atos preparatórios, como, por exemplo, jornais, campanhas, campanhas políticas, passeatas, Muito pelo que pouco. dá. Então já tinha. Então Ok, eu vou tinha. explicar. Então. O Partido Comunista tinha a sua rede subterrânea de propaganda, mas os jornais eram todos controlados, portanto não havia oposição pública nos jornais. Uhum. O golpe militar em si começou por parte dos militares em Santarém e noutras partes que estavam descontentes com a chefia militar. Não foi propriamente pelo regime político. Ou seja, a ideia deles não era mudar o Estado Novo, mas era mudar o chefe de Estado para alguém que fosse mais bélico, que terminasse a guerra em Angola. Porquê? Porque a guerra em Angola estava controlada, o exército português tinha a superioridade numérica e de armamento, não havia qualquer hipótese das guerrilhas sequer conseguirem vir para o centro de Angola, estavam bem controladas. Só que o Estado Novo, nessa altura, já tinha transformado a guerra num problema, numa coisa que agora lhes trazia benefício. Portanto, o interesse do Estado Novo era colonizar em grande quantidade Angola, e desenvolver Angola, então usaram o exército como mecanismo para o fazer, tal como nos romanos no tempo do Império Romano, em que avançavam os exércitos para uma certa região e os veteranos do exército depois fixavam-se nessas terras e traziam o modo de cultura e o modo de vida da terra de onde eles vinham. Portanto, nessa altura a guerra, que já durava há uma boa década, foi usada para esse objetivo e os militares não estavam satisfeitos com essa situação, queriam terminar esta situação de guerra permanente. Portanto, mas eles não ambicionavam mudar o Estado Novo. O que aconteceu foi esse vazio de poder, em que se perguntou o Estado Novo caiu, e surpreendentemente o poder foi quase dado ao Partido Comunista, em que foram convidados então a governar, juntamente com o general Spínola, que é aquilo que ele admite que foi o grande erro da parte dele, foi ter acreditado no Partido Comunista. E a partir daí é que se gerou então um caos autêntico, porque metade do exército então começou a apoiar o Partido Comunista e a outra metade apenas apoiava qualquer coisa que não fosse o Partido Comunista. E o Estado Novo já não iria regressar de modo algum, mas também não sabia muito bem o que ia acontecer. Portanto, só nessa altura é que realmente existiu toda a oposição a saltar e veio para o público, porque anteriormente não havia qualquer tipo de barulho à superfície, era tudo muito abafado. Havia a censura.
Estou, Fábio. Oi, desculpe. É porque eu coloquei como é que eu posso dizer aqui, como se diz aqui eu, eu coloquei o celular em segundo plano. Eu desliguei a tela e aí teve um delay para voltar, né? Mas bom, aqui no Brasil já teve uma dinâmica diferente, porque como é que eu posso dizer? Houve atos preparatórios acerca do golpe de Estado, né? Havia jornais republicanos, clubes republicanos, mas havia em contrapartida também que a ideia da monarquia, da proclamação pública, como diz o professor Laurentino Gomes, não deslanchava na população. Tanto que a última eleição no período monárquico, se eu não me engano, se elegeu menos de 10 deputados republicanos, né? Mas Uhum. em contrapartida havia jornais, havia clubes, havia manifestações Liberdade de imprensa. republicanas. Ok. Sim, sim, o governo Dom Pedro II garantia essa liberdade de imprensa, né? Embora Ok, havia as muito bom. contra... Embora havia as contradições do sistema, que as oligarquias locais não eram tão liberais quanto o imperador Dom Pedro II, né? Uhum. Como é que eu posso dizer? Então, com essa questão de clubes republicanos, imprensa republicana, existia, mas não ecoava na população, né? Até que se atribui, né, os historiadores atribuem que o governo Dom Pedro II perdeu três sustentações, né? A igreja, que se diz que Dom Pedro II era maçom, o exército, talvez por algum tipo de promessa de soldo, e os fazendeiros, porque houve a libertação dos escravos. O fato é que, com a libertação dos escravos em 1888, 1889, a dita República foi proclamada, né? Uhum. É, eu peço para desligar o microfone. Ok. O, Aí, eu acredito que foi um golpe, de certa forma, oligárquico, né? Tanto que houve, como eu falei, um ódio muito forte, uma expansão de ódio muito forte para que se viesse a fazer o golpe no Rio de Janeiro, né? Através do Marechal Deodoro Silva. E aí se prometeu que o Brasil ia ser outro, né? O que, de certa forma, não é verdade, né? Acho que o sistema monárquico, até converso isso com um amigo monarquista, ofereceria mais estabilidade, né? O, o escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis, não sei se você já ouviu falar, ele, ele escreveu num conto chamado Esaú e Jacó, que o povo ficou bestializado, porque o povo não acreditou na queda da monarquia, né? Tanto que ele diz que havia um dos personagens fez uma confeitaria que ele ia chamar de Confeitaria do Império, só que aí ele teve que mudar o nome, né? Mas a questão é que as elites brasileiras e não o povo deu um golpe. É isso. Ok, então eu fico feliz que ao menos havia liberdade de imprensa e eu acho que isso foi um defeito deste lado. Se existisse mais liberdade de imprensa e mais espaço para discutir, se houvesse mais esse controle, provavelmente aliviava muito a pressão que depois foi alimentar o golpe de Estado.
Mas pronto, não há ninguém perfeito, nem regimes perfeitos, e é muito fácil estarmos a falar em retrospectiva. Na altura, o contexto mundial também era muito instável, ou seja, havia dois blocos mundiais a dividirem o mundo entre si, e Portugal era uma das pedritas que estava no caminho deles. Portanto, eles também tinham muito receio de que qualquer abertura da parte do regime fosse dar aso a um golpe de Estado que deitasse tudo abaixo, e foi o que realmente veio a concretizar-se, em que se dividiu então a África toda aos pedaços, um pedaço para os Estados Unidos, um pedaço para a América, um para a Rússia, e por aí em diante. Mas, pelo que eu li acerca da independência do Brasil e do golpe de Estado, parece que existiu realmente o golpe de Estado, mas depois existiu um arrependimento. Ou seja, que após os militares fazerem o golpe de Estado, realmente motivados pelos oligarcas que queriam então controlar quem é que governava o país, porque não podemos esquecer que uma grande vantagem de remover a monarquia é que podemos depois eleger um líder que possa liderar durante um período de tempo, 4, 8, 10 anos, mas depois possa sair sem qualquer responsabilidade pelos actos que fez. O que é que isto significa? Quer dizer que se formos oligarcas e tivermos dinheiro suficiente para influenciar a opinião pública, através de jornais e dos meios de comunicação, podemos lá colocar então uma pessoa que toma decisões que nos são favoráveis durante um período de anos, até que ele se torne muito pouco favorável pelo povo, e depois ele pode abandonar esse posto sem qualquer tipo de consequência sobre a cabeça dele. Que é o que se vê muito hoje em dia em governos que chamamos fantoches, em que o líder vai para a presidência ou vai para primeiro-ministro e após abandonar esse cargo, irá para uma posição muito vantajosa numa empresa que seja privada, ou para um banco, ou para outros grupos assim financeiros que tenham os seus próprios interesses. Eu ressalvo, por acaso, o Durão Barroso, que chegou a primeiro-ministro de Portugal e depois passou a ser presidente da Comissão Europeia e hoje é vice-presidente da Goldman Sachs. Portanto, temos aqui um exemplo típico de interesses, como é que o interesse privado das elites anda de mão dada com a governação de um país. Portanto, essa é se calhar uma das vantagens que eu via na monarquia, era de ter uma família que cresce com coração e com preocupação pela sua terra, pelo seu povo, e que tem apenas isso como missão na sua vida. É claro que a monarquia também trazia desvantagens gigantes, que era não podemos então alterar tão facilmente a relação de sangue das famílias, era a existência de uma classe nobre que não poderia ser alterada tão facilmente. Portanto, nem uma resposta nem a outra são perfeitas, nem trazem as vantagens todas. Mas qual é que é a tua opinião sobre isto, Fábio? Você me perdoe, Max, porque eu estava conversando com o André aqui, porque parece que ele vai entrar daqui a pouco. Mas eu peço para que você refaça a pergunta, porque eu estava atento em conversar para trazer o André para cá. Por favor, peço desculpas e peço para refazer a pergunta. Okay. Estávamos aqui a refletir sobre o período de governação monárquica contra o período de governação republicana, em que do lado da monarquia se tem a vantagem de ter alguém que nasce para aquele cargo e que desde o início se preocupa com a sua terra, com o seu povo, com a sua história e com o seu futuro. Só pensa nisso. Por outro lado, temos a governação republicana, em que as elites bancárias podem, por exemplo, juntar-se para colocar um candidato que se torne presidente através dos meios de comunicação, através de pressão no povo, através de suborno, e conseguir que durante um período de tempo tenham um líder no país que trabalhe para eles, para os interesses deles, mais do que para o interesse do povo. E que quando o povo finalmente ficar insatisfeito com esse líder, que ele saia então do poder, mas sem qualquer consequência, e já dando então as vantagens aos grupos, às elites financeiras. Agora, a grande questão aqui é que também do lado monárquico tem a desvantagem que uma pessoa não pode alterar a linha de sangue, e está a criar uma classe nobiliárquica em que separa essa nobreza do resto do povo e cria essa separação que também não é nada saudável. Por outro lado, do lado republicano, temos a questão que qualquer um pode agora ascender a uma classe de governação e ser o presidente, sim senhora, mas também depois tens outras desvantagens que nós acabamos de referir. Portanto, a tua opinião, tendo vivido os dois períodos muito recentemente e tendo visto tanto as coisas boas da monarquia como as coisas más, tal como as coisas boas da República como as coisas más, qual é que é a tua opinião em geral para o Brasil a nível de governação?
Bom, para início de conversa, eu tenho um amigo ligado ao movimento monárquico que eu falei isso para ele. É, até eu disse que se Dom Pedro II falecesse hoje, iria ser um ícone da esquerda, né? Pelo menos uma certa admiração da esquerda. Eu não sei se você sabe, mas quando o Dom Pedro II faleceu, ele foi um rei da Venezuela, disse que morreu um príncipe, um rei com ideais mais republicanos do que se pensou, do que muitos ditos republicanos, né? Que realmente o Dom Pedro II era um homem à frente do seu tempo e tinha ideais republicanos, né? Mas eu guardo uma certa ressalva do que você disse, no sentido de dizer se toda monarquia realmente pensa em seu país, porque já que aqui no Brasil se diz que existe nacionalistas e entreguistas, aí eu me pergunto se talvez na história da nossa lusofonia havia eh, monarcas que são tidos como entreguistas, ou seja, que vivem a serviço do império. É, o que eu vou falar aqui, em parte, vai doer no meu coração, mas vamos lá, eu vou falar aqui. O Dom Pedro II, em parte, ele teve um caráter entreguista, por quê? Porque, talvez pela formação da mentalidade da época, principalmente porque foi assessorado por conservadores, pessoas de mentalidade escravocrata, aí teria que. Eu quero fazer um programa sobre o Irineu Evangelista de Souza, que é o Barão de Mauá. O Barão de Mauá queria desenvolver o Brasil, queria fazer do Brasil uma Inglaterra e ele tinha condições para isso. Só que as elites locais não aceitaria, né? E o Dom Pedro II, ele achava que o Brasil teria que estar vinculado economicamente aos interesses da Inglaterra, principalmente associada à cotação da Libra. Então, eu acredito que existe, talvez em alguma medida, monarcas que com uma mentalidade entreguista. Eu não sei se em relação aos reis de Portugal, eu não sei se até em alguma medida houve reis que também estava a serviço de uma outra potência, né? Talvez um acordo que foi danoso em Portugal, que eu aprendi na escola, é o Acordo de Mentuém, que foi um acordo em que Portugal exportava vinho para a Inglaterra e colhia manufaturado da Inglaterra, e dessa troca não seria benéfica, porque Portugal teria que vender muito mais vinhos do que para comprar manufaturado, né? Então eu não sei, acredito que talvez em alguma medida houve reis portugueses a serviço de alguma outra nação. Bem, eu assim recordando-me, tenho dificuldade. A única altura em que eu vi um rei entreguista não foi propriamente um rei completamente português, mas foi na altura da dinastia filipina, em que o rei de Espanha se tornou o rei de Portugal. Então todos os recursos de Portugal, Brasil incluído, começaram a ser entregues ou a ser colocados à disposição da coroa de Espanha. Portanto, esse seria se calhar um dos períodos mais baixos a nível de governação. Baixos a nível de governação a defender os interesses do Império na altura. Portanto, em que realmente se vê uma intenção de terminar o Império Português e absorvê-lo por completo dentro do Império Espanhol. Agora, fora dessa altura, eu tenho dificuldades em colocar algum rei que tenha sido entreguista por si. Eu acho que eles sempre foram muito dedicados à sua terra, embora pudessem às vezes fazer erros crassos, completos. Por exemplo, Dom Sebastião, o rei Dom Sebastião foi um rei muito jovem, ainda adolescente, creio que menos de 18 anos, quando decidiu fazer Portugal grande outra vez.
O que é que eu quero dizer com isto? Ele decidiu seguir as pegadas do seu bisavô, ou tataravô, Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e conquistar terra a sul, à moda antiga. Então, nessa altura, ele pegou na nobreza toda que conseguia, com armas, cavalos, cavaleiros, lanceiros, tudo o que conseguia pegar à sua mão, e decidiu conquistar Marrocos. Ou seja, para fazer o norte de África, a parte diretamente abaixo de nós, portuguesa. O que é que aconteceu? Ele fez isto de maneira muito obstinada, sem qualquer informação do terreno ou qualquer preparação prévia, como deve ser, e perdeu o exército todo numa tarde, logo no primeiro combate. Ou seja, a nata de Portugal, na altura, a nobreza e até o próprio rei, morreram. Por isso, simplesmente, não voltaram. E pior do que isso, o rei morreu jovem, sem sequer ter deixado um herdeiro para governar em Portugal. Foi então isso que permitiu Portugal cair numa situação em que o próximo rei foi o rei Filipe II de Espanha, que por acaso era um rei muito brilhante, muito astuto, mesmo um bom exemplo de rei, mas defendia os interesses de Espanha, que era sempre preciso ter isso em cabeça. Portanto, a Espanha na altura tinha interesse em centrar o poder em Madrid e, como tal, tentou reduzir o Império Português ao máximo. E durante 80 anos, todos os territórios fora de Portugal continental foram praticamente abandonados. Ou seja, o desenvolvimento do Brasil nem se pensava nisso. O mesmo em Angola era tudo apenas para manter ou apenas para entregar a espanhóis. Portanto, esses que eram os piores períodos que eu vi anterior a 74, anterior à Revolução dos Escravos, foram mais por desleixo do que propriamente por um rei estar submetido a potências estrangeiras. Felizmente. Porque também Portugal era bastante isolado na altura. Não estava no meio da Europa, então era muito mais difícil derrubar a Casa Real, como acontecia, por exemplo, em Espanha, quando Napoleão invadiu e colocou o seu irmão no poder, como se via, por exemplo, em França, quando também se trocava de reis e de imperadores, como, por exemplo, se via na Grã-Bretanha, como se via na Alemanha, pelos vários reinados que existiam, e por aí em diante. Ou seja, Portugal foi relativamente estável durante os primeiros 600, 700 anos da sua história. Ou seja, não teve assim muita interferência além da parte espanhola. Bom, na minha visão, eu sei que pode ter divergência, o Felipe, se eu não me engano, o Felipe II foi um rei nacionalista, né? Porque ele visou os interesses da Espanha, né? Então eu acredito que talvez houve em relação a Portugal, houve uma dose de entreguismo, mas como fizeram parte de um mesmo império, eu acredito que houve uma certa dose de nacionalismo do rei Filipe II. Não sei se você concorda nesse ponto, né? Mas eu vou deixar essa parte. Você concorda que o rei Filipe II foi nacionalista? Espanhol, para a Espanha foi, para Portugal não. Era isso. Tá, Eu diria que mas Filipe II defendeu os interesses de Espanha, mas não os de Portugal. sim, assim, mesmo sendo um só país, né? Sim, ele era neto de D. Manuel II, que foi um grande rei de Portugal, o que impulsionou os descobrimentos. E sabia falar português, que a mãe dele era portuguesa, mas o seu coração e os seus interesses estavam sempre do lado espanhol. Tá, porque agora vou pesquisar isso. é, se eu equivocar, aliás, eu vou pesquisar agora. Vou aqui no Google, né? Porque hoje o conhecimento é pelo Google, mas eu tenho quase certeza que o, como é que eu posso dizer? Se o Brasil é o que é o Brasil hoje, vem do, vem do governo Filipe II, porque com o acordo Uti Possidetis, foi definido que quem ocupar o território pertenceria ao Portugal ou à Espanha, né? Aham.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se inclui aqui. Não sei se é Felipe II. Deixa eu pesquisar aqui, mas eu tenho quase certeza que foi Diz Felipe que a II. dinastia filipina foi importantíssima para o Brasil, então, nesse caso. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tratado de Madrid. Vamos ver aqui. Hum, não, peraí. O Tratado de Madrid foi um tratado firmado na capital espanhola para definir limites das respectivas. O objetivo era substituir. Não, no caso foi depois. Foi depois. Foi um Tratado de Madrid, mas foi 1750. Então eu cometi aqui um erro histórico, mas que foi corrigido, né? Não se precisou de gravar um outro programa para definir. Mas Eu até gostava de ver a perspectiva brasileira da dinastia filipina, realmente. Eu também não sei qual é que foi, assim em detalhe. mas como é que eu posso dizer? Mas eu acho que de certa forma é, eu acho que de certa forma nós estamos concluindo a conversa anterior sobre o processo de separação da lusofonia, né? Nós estamos concluindo sobre isso, embora eu ainda não tenha falado sobre a independência do Brasil, né? Que como é que eu posso dizer? Ahn, teve a Teve a Revolução do Porto, teve. Aí eu teria que reler o livro do Laurentino, né? Mas ele diz que talvez isso aí pode ficar para uma próxima pesquisa. Mas a lembrança que eu tenho é que teve a Revolução do Porto, né? Como a gente já disse na conversa anterior, principalmente acerca daquela nossa conversa sobre como Portugal interpretou a ida do rei Dom João VI, né? Para o Brasil. Mas, mas depois que Dom João VI foi para o Brasil, eu lembro que as cortes portuguesas resolveram acirrar mais os ânimos, né? E aí Dom Pedro II resolveu seguir o conselho do pai, que é aquilo que você falou, né? No programa anterior que eu prestei atenção, que você disse que Portugal deu independência ao Brasil. Tanto que tem uma frase do rei Dom João VI que é melhor o rei o imperador Dom Pedro I fazer a independência antes que um aventureiro faça. Eu me pergunto quem são esses aventureiros, né? A quem ele se referiu, esses aventureiros? Será que seria a Inglaterra? Será que o aventureiro seria os Dividir revolucionários do a Porto? finança, Vai. a alta finança inglesa que queria dividir o Brasil de Portugal. Isso era óbvio. E assim o fizeram. Tal como conseguiram com França e a divisão com o território que tinham no que é hoje Estados Unidos, né? Território da Louisiana, tal como também estavam a querer separar o Império Espanhol, ou dividir, para dar mais espaço ao Império Britânico para crescer. Portanto, isso existia Gente, ativamente. tá. As coisas não mudam, cara. O que eu mais ouço atualmente é a influência da finança no Brasil. Então, pelo que você fala aí, essa questão da finança, que é uma coisa que não é muito clara. Quando a gente passou a conversar, é uma coisa que não é muito clara. Isso que você apresenta. O papel da finança. O que se diz em relação à finança que se estuda aqui é que para Portugal reconhecer a independência do Brasil, o Brasil teria que pegar um empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas para indenizar Portugal. É isso que se fala aqui.
não se fala de mais nada sobre isso. Agora, pelo que você fala aí, a influência da finança já vem desde antes, né? Mas vamos cumprimentar aqui o nosso amigo André Moreira. Tudo bom, André? Ei, tudo jóia, Fábio? Tudo jóia? Tudo. André, bem-vindo. Conseguiu, finalmente. Conseguiu, finalmente. Está me ouvindo, André? Oi? Oi, André? Max? Eu estou aqui. Tá. Tudo bom, André? Bom, vamos. Estão me ouvindo? Estou a ouvir. Tá. É, Mas eu peço só para desligar o microfone. Mas o que se diz aqui no Brasil é que, pelo que eu estudei, que a finança só entrou depois que, quando Portugal exigiu do Brasil a indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Mas pelo que você diz e que se compara atualmente, o papel da finança já vem não só do depois do cenário de um país, mas bem antes, né? Tanto que a finança está fazendo mal ao Brasil atualmente, né? Principalmente por causa da expoliação da riqueza, né? Eu acho que seria interessante a gente até fazer um estudo sobre isso. Um abraço, vai lá. O grande interesse da finança, se puder, é colocar um país em dívida. E dívida é a melhor maneira de fazer dinheiro sem ter grande esforço, porque depois estão a pagar juros sobre essa dívida, além de estarem a pagar a própria dívida. Portanto, é o que se vê agora a China a fazer também, neste momento em África, em que chegam a um governo, prometem ao governo então comprar os recursos, mas depois também cobram ao governo para construir as infraestruturas, cobram dinheiro ao governo, e eles próprios também as constroem, então parte do dinheiro que eles emprestam volta de novo para as obras deles e ao mesmo tempo estão a tirar os recursos de África. Portanto, é um processo de enriquecimento bastante proveitoso. E consegues ver isso depois de uma guerra, sempre que um país tem que assinar um tratado de rendição, em que a finança se envolve para aumentar os valores e para poder estar a receber uma renda de benefício após a guerra, ou após a separação do império, como foi neste caso. Bom, André chegou. Tudo bem, André? Opa, tô de volta. Vamos ver se eu fico É, agora. então, nós estamos falando sobre. Fizemos aí um intervalo sobre a proclamação, que foi um golpe, né? Golpe da República no Brasil, né? Que hoje equivocadamente se comemora, né? E falamos sobre a Revolução dos Cravos, falamos aqui sobre a independência, né? É, Mas, mas você tem algo para comentar? Não sei se você ouviu o programa anterior. Você ouviu? não consegui ver, não. Eu só consegui entrar agora. Eu estava tentando conectar meu celular, mas problema hoje que só vai conseguir resolver amanhã, né? Por conta Mas o feriado programa aqui. anterior você não ouviu. Não, não, o anterior não, não. Tá. Então não vai dar para perguntar como é que foi a pergunta anterior. Mas pode esteja aí acolhido, né, no nosso grupo, Uhum. mas vamos concluir o que o Brito disse. Mas o que você falou, Max, é a influência da finança antes do tratado, que a finança que faz o tratado. Isso aí eu nunca ouvi falar, cara. E realmente foi uma jogada realmente que me deixa surpreso. Sempre a faturar. Temos que lembrar que também nesse período a própria finança andava a criar países no meio de África.
Portanto, se fores a investigar aquela zona ao pé do Lago Vitória, criaram países apenas com o dinheiro da banca, onde pudessem controlar o governo, onde pudessem ter as suas próprias regras sem a imposição de um governo estrangeiro. Portanto, a finança tem uma vida só dela. Pelo que você. Pelo que você. Nós estávamos falando sobre a independência do Brasil, que nós estudamos na escola, que os bancos ingleses só entraram na jogada da independência do Brasil quando o Brasil teve que pedir dinheiro emprestado para indenizar Portugal, né? É isso que nós estávamos conversando sobre isso. Mas pelo que se vê, o papel da finança vem desde antes. O que se confirma, o que eu vejo do Duplo Expresso, que também diz o professor Pedro Augusto Pinho sobre o papel da banca, que procura concentrar as rendas e eles mesmos procuram engolir eles mesmos, né? Achei interessante, quanto ao papel da finança, ver os trabalhos do professor Pedro Augusto Pinho, né? Que, que o que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo, eu vou passar a palavra para você, André. Sim, 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 Eu sim. peço para desligar o microfone. É, o que a finança, o que a finança do século XXI faz, que é diferente, talvez, da finança da época, porque hoje a finança é apátrida e transnacional, o que a finança faz, talvez já existia na época, é o que o professor Pedro Augusto Pinho disse, que é se apropriar das rendas. Então, essa questão que a gente vê de desmonte de direitos trabalhistas, previdenciários, é, isso vem do papel da finança, né? O que, de certa forma, vai ser uma coisa talvez até positiva. Não sei se pode dizer, não sei se pode ver algo positivo nisso, mas se fosse ver algo positivo é que a finança ela procura se apropriar das rendas até de quem apoia eles. Aqui no Brasil, a finança tem como apoiadores o Judiciário, o Ministério Público e os militares, né? Os militares, eu falo mesmo, os militares brasileiros são entreguistas, mas a finança uma hora vai se apropriar das rendas deles. Então essas mordomias que você tem de juiz, de promotor, de militares, uma hora a finança vai, vai tomar conta e talvez aqui no Brasil ser juiz, ser promotor, talvez seja ser funcionário público, vai ser como na década de 80, em que era um cargo desvalorizado. Agora eu passo aí a palavra. Quem é que vai pegar aí a minha palavra? Como diz o Chacrinha aqui. Chacrinha foi um apresentador no Brasil. Quem é que vai querer pegar a minha palavra aqui? O André? Opa! Bem, se a gente for fazer uma avaliação assim da análise do que está agora a partir de Marx, a gente vai ver que isso já estava previsto, né? Essa coisa da hegemonia do capital financeiro, ele mata as outras formas de organização do capital, e ele foi a superação da, da versão anterior, que era o capital industrial, né? Em que havia efetivamente investimento e mais-valia a partir da produção da mercadoria, né, que o industrial se apropria de parte do salário, da verdade, parte do valor produzido pelo trabalhador, quando ele paga um salário que é menor do que o total do valor, né, dos bens, o valor agregado aos bens produzidos pelo trabalhador, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é a marcha do capitalismo, que tende sempre a criar crises. Essas crises vão ficando mais graves e mais rápidas, né? A gente teve uma crise em 2008, que teria sido a última, e certamente não saímos dela ainda e já estamos entrando em outra crise. No Brasil, a desindustrialização é um fato
concreto, ninguém pode negar. O Brasil vem se desindustrializando e talvez o mundo venha se desindustrializando, a não ser a China e os Estados Unidos, que ainda mantém alguma vitalidade, mas a própria lógica de comprar máquinas, maquinário e produtos já acabados desses dois países mostra que o centro da produção industrial está concentrado em poucos países, né? E no Brasil, especificamente, nós estamos deixando de fazer as coisas. Perdemos agora a Ford, né? Ford fechou em São Paulo. Foram mais de 1.800 empregos, 600 só no fechamento mesmo, mas já tinham sido perdidos 1.200 empregos, além dos empregos que estão relacionados com ele, né? Isso por quê? Porque essas empresas todas hoje apostam na especulação financeira, muito mais lucrativo e com menor risco, né? Então essa lógica está fazendo com que se tenha que abrir o orçamento do Brasil, e isso deve estar acontecendo em outros países, para que o capital financeiro avance sobre o orçamento federal e o orçamento dos estados e municípios, porque existiam os limites aqui no Brasil, o limite da educação, o limite da saúde, o limite da própria Previdência, que a Previdência era um orçamento diferenciado. Agora, com a reforma da Previdência, se liberará para o mercado financeiro cerca de R$1 trilhão em 10 anos, dinheiro que não voltará para a atividade comercial, portanto, não voltará para a indústria, para fomentar a atividade industrial, porque a gente sabe que a banca ela acumula, ela não distribui, né? Diferente aí se isso vai para a mão das pessoas mais pobres, que vão usar o dinheiro para consumo, o que vai fomentar a atividade comercial e, por consequência, industrial. No caso do Brasil, a Previdência foi primeiro centro de orçamentário que foi atingido, mas agora vai acontecer também com a educação e saúde, que aqui no Brasil existem valores mínimos, percentuais mínimos de aplicação nesses dois serviços, o serviço de saúde, que aqui tem um sistema unificado que se chama SUS, e a educação também, que tem um sistema mais ou menos nacionalizado de educação, com participação de estados, municípios e da União, mas organizado. E que também está sendo a proposta agora do governo de que esses limites constitucionais de gastos sejam extintos para que o governo possa gastar o quanto quiser. E gastar o quanto quiser significa deixar mais dinheiro para pagar a dívida pública, que mesmo em tempos de superávit primário, vivido de 2002 até 2014, a gente teve um regime de superávit primário, a dívida cresceu. Quer dizer, não foi o gasto público que aumentou a dívida, porque se havia superávit, o gasto público estava sob controle, não aumentava, tinha dinheiro para pagar a dívida, mas mesmo pagando a dívida, houve aumento do valor dela por conta de alguns mecanismos aí de política monetária e do próprio sistema da dívida, que é pernicioso e fraudulento. Então é isso aí que vocês estão falando. Na verdade, a dívida é o sistema financeiro, o capitalismo nesse momento, ele é o mais voraz que a história do capitalismo já viu, e ele vai avançar com uma velocidade incrível. Depois que matar os pobres, começará a comer a classe média e os ricos com mais voracidade. Estou passando aí a bola. Realmente é isso mesmo que você diz, né? Que é o papel da finança. Eu vou aqui fazer um alerta para todos que quem tiver investimentos na Bolsa de Valores aqui no Brasil, se diz que parece que depois não digo que eu não avisei, tá? Depois não digo que o Duplo Expresso avisou, né?
Quem acompanha a Bolsa de Valores sabe que a Bolsa, se não me engano, está a 109 mil pontos. E 109 mil pontos com uma economia que não cresce, né? E, enfim, né, eu tenho visto aí a consultoria da Empíricos, demais consultorias, né? Mas eu prefiro ficar com a opinião do Duplo Expresso, principalmente o professor Luiz Ferreira Júnior. E o Rômulus, né? O próprio Rômulus, que como o André é o padrinho desse programa, né? Só fazendo uma ressalva, o Rômulo seria o padrinho abstrato, né? A ideia de se ter um duplo expresso. E o André é o padrinho concreto, porque uma vez eu conversei com ele para ele publicar um artigo no duplo expresso, ele falou que a gente precisa de um duplo expresso, né? Em- Mas voltando, né? O que que mas o que o que se mostra no cenário atual em relação ao papel da finança e que de certa forma prejudica a lusofonia é que no Brasil já se tirou 40, os investidores já tiraram 40 bilhões de dólares e a bolsa está a 109 mil pontos, né? Então, o que se vê é que é melhor as pessoas tirarem as suas ações, procurem conferir essa informação. Talvez o Tesouro Direto pode se manter, mas a Bolsa de Valores, as ações, é melhor tirar. Porque, embora eu acho que exista uma falha de comunicação em relação a isso, porque quem estuda a Bolsa de Valores sabe o seguinte: você ganha quando a cotação sobe, você ganha na compra, e quando a cotação desce, você ganha na venda, né? Você tem operação de compra e venda. Mas para quem é ligado à Bolsa de Valores e recebe a informação que a bolsa pode cair de 100 mil para 50 mil pontos, talvez ele ache que se comprar uma FT, sei lá, tipo o BOVA 11, que se for de 100 mil vai para 50 mil, ele vai ganhar muito dinheiro na operação de venda. E pelo que se vê, não é bem assim, que vai ter um certo calote. Em relação à Europa, no que se diz respeito à finança, o Rubem Gonzalez, que é uma pessoa que eu procuro acompanhar, ele diz que se prepara, se prepara, Marcos, se prepara o que eu vou te dizer aqui. Eu espero que não aconteça, mas é importante fazer o papel do insider, né, que é uma palavra que tem no mercado financeiro. Insider é aquele que tem uma visão grande que se antecipa a tudo. Mas o Rubem Gonzalez disse que com o crash do dólar que vai cair na Europa, a Europa vai ficar igual ao século XIX, que todo mundo vai andar de barca para vir para o continente americano, né? É isso. Como diz o Chacrinha, quem vai querer é, pegar as minhas palavras? E consegues ver como é que isso vai acontecer no futuro? Quanto tempo é que tens até acontecer uma derrocada no Brasil? E vejas a próxima crise em realidade? No Brasil não se tem bom, o Brasil já tem uma crise já há um certo tempo, né? A economia não anda, né? Principalmente porque desde 2014 por conta da Lava Jato, né? Que a, por conta da Lava Jato que fez o desmonte dos ativos nacionais. Ô, Fábio, não, mas veja só, aí também é aquela coisa, eu não vou deixar criar esse discurso. A Lava Jato, obviamente, teve uma das finalidades dela foi atacar a indústria que estava nacionalizada, mas a crise anterior, a crise de 2008, a crise das subprimes, a crise é global, tem que parar com essa história de ficar discutindo regionalismo
como se ela... O nacionalismo é um negócio importante para a gente unir as pessoas em torno da sua origem cultural e tudo mais, mas assim, o capital é internacionalizado. Esse discurso de que a crise é da Lava Jato também não é verdade. A verdade é que essa crise, ela é uma das crises sistêmicas do capitalismo, teve várias, do petróleo, na década de 70, 80, crise energética, né? E depois agora a crise do sistema financeiro, na verdade, sistema imobiliário nos Estados Unidos, mas é uma crise do mercado, né? Do sistema de mercado. E o que está acontecendo no Brasil é que a política de 2008 para cá, a política econômica, quis dizer que a crise não existia ou que ela não chegaria ao Brasil. Isso foi uma responsabilidade Eu acho que enorme do assim Lula. como eu acho assim como as cachorrinhos do Rômulo, acho que o seu cachorro quer comentar também, né? Ele está lá enchendo a paciência de alguém. Então, assim, quando o Lula disse que a crise era uma marolinha aqui no Brasil, foi de uma irresponsabilidade enorme, porque diminuiu a consciência dos brasileiros de que o que a gente vive hoje é resultado da crise do subprime, que é uma crise especulativa e com uma característica que vocês chegaram a tocar aí nela, que eu ia pedir para falar, mas nesse caso eu vou tentar unir as duas questões, com uma característica que é o seguinte: a crise no sistema financeiro é uma crise que vem acompanhada do aumento das fraudes. A fraude na crise da subprime foi muito importante porque ela fez com que a crise começou, na verdade, em 2006, 2007, só fosse tornada evidente para todo mundo, né, ganhasse notícia e tudo mais, em 2008. Então foram 2 anos com a crise já instalada e o sistema de notícias, né, as televisões nos Estados Unidos e no mundo, e o próprio sistema de controle da atividade financeira e do mercado, no caso do mercado imobiliário americano, numa situação de fraude, negavam a existência da crise, inclusive aquelas agências certificadoras negavam que aquelas CDAs lá, aquelas hipotecas já estavam caindo, elas ainda estavam sendo analisadas como AAA, né, AAA, como dizem os americanos, quando na verdade a maior parte delas já era subprime. Isso é uma coisa interessante, quando vocês falam que a Bolsa tá crescendo, mesmo numa situação de estagnação econômica, que aqui no Brasil é muito evidente, todo mundo sabe disso. Isso significa 2 coisas. Pode ser essa saída que o Fábio está dizendo aí, mas como pode ser fraude também. O mercado financeiro não tem nenhuma ética. A única ética dele é o lucro. Então, pode haver um certo maquiamento dos números para indicar vendas. Às vezes não são vendas, são trocas de ações de uma forma que isso possa significar uma movimentação na Bolsa que não é verdadeira, ou pode ser simplesmente Empíricos, é uma empresa aí que não se pode confiar nela, o histórico dela é terrível aqui no Brasil. Ela pode estar fazendo essas notícias de valorização da Bolsa para que haja uma corrida na compra de compra das ações e ela possa se livrar do dinheiro sujo, né? Dinheiro sujo na qualidade, dinheiro que não vale nada, as ações que não valem nada, que é lixo, e empurrar para o pequeno especulador, porque aqui a classe média acha que é esperta, só que ela é um peixinho Nemo, né? O peixe palhaço lá, querendo brigar com os tubarões do sistema financeiro, querendo nadar nas mesmas águas. Então, esses caras vão empurrar essas ações para esses pequenos aplicadores da Bolsa e vão se livrar de papel sujo, papel que não vale nada, deixar o calote na mão desses otários aí que, como eu estou dizendo, é o Nemo, é o procurando Nemo, querendo viver no meio dos tubarões, né? Passando a bola aí, Fabinho. O professor Luiz Ferreira Júnior diz que ele coloca essa questão que a classe média seria o sardinha na mão dos tubarões, né? Mas eu gostei da sua comparação sobre
pessoalmente gostei muito da sua comparação sobre comparar a classe média como o peixe palhaço, né? O tal do peixe palhaço do Nemo, né? Comparar o peixe Nemo. Interessante que no filme Procurando Nemo também tem um tubarão, né? Também tem um tubarão, né? E também tem uma personagem chamada Dory, né? Que tem perda de memória recente, né? Talvez o que você tem apontado é que talvez os peixes tenham também essa perda de memória, talvez em relação aos problemas, né? Da crise do capitalismo, né? Mas, de certa forma, eu vou anotar essa suspeita que você disse em relação a empíricos. Tem uma coisa que você falou que é mais ou menos o que o professor Luiz Ferreira Júnior disse, que, na verdade, de, essa cotação artificial seria uma espécie de de titularidade da Bolsa de Valores, né? Troca de ações na Bolsa de Valores, né? Mas de fato, realmente o duplo expresso ela se antecede em muitos pontos, né? E realmente até o Rômulus procurou alertar o pai dele. Rômulo já fez isso várias vezes, né? De alertar o pai dele, que é um tucano, né? E aí, e aí o Rômulus, ele fala que ele já mostrou print do pai dele, falando, pai, é, pai, saia da bolsa, vai para renda fixa. Aí o pai dele prefere dizer que agora que o Brasil livre do PT, que vai ser grande, que a bolsa só vai subir, né? O professor, o professor Eduardo Moreira diz que ele fala que ele tem uma interpretação divergente do Rômulus. Ele diz que essa questão de 100 mil, os pontos da bolsa está ligado à capacidade de lucro. Então, pela lógica dele, se um país concentra muita renda, não distribui renda, e os lucros são maiores, então a pontuação aumenta, né? O Rômulo já tem uma interpretação mais divergente. Ele diz que a pontuação da Bolsa de Valores como é que eu posso dizer? Ela está ligada, ela depende da economia crescer, né? Então eu prefiro a interpretação do Rômulus, né? Mas realmente a sua exposição do que está por vir realmente também é muito boa, né? Eu só queria lembrar, e quero remarcar isso aqui, que apesar de eu reconhecer todo o problema da Lava Jato, esse é um problema de política econômica e monetária herdada da irresponsabilidade que o Lula teve com essa crise especificamente. Especialmente no final, na verdade, depois do governo Dilma também, porque ela adota medidas ela para de aplicar as medidas anticíclicas no momento em que a crise se aprofundava no Brasil, quando chama o Levi, e aí o que acontece? Nós vamos para a crise vem com uma grande tsunami aqui também. Então, o governo Lula e o governo Dilma tiveram maioria, não só no Congresso, como maioria popular, para aplicar medidas de maior impacto na economia, inclusive com a necessidade de nacionalização do sistema financeiro. Era um momento. Isso aconteceu na Islândia, em decorrência da crise de 2008.
Isso era bom a gente lembrar. Tem um evento chamado Revolução Silenciosa na Islândia, em que um dos elementos foi ao final uma nova Constituição, né, votada com ampla participação popular, mas que nacionalizou o sistema financeiro e acabou com o sistema de alavancagem, que é uma grande fraude que o sistema financeiro pode fazer, que é criar negócios sem ter lastro, né? Ou acima do lastro deles. Então, esse modelo hoje, a Islândia, talvez fosse algo que a gente pudesse estudar. Não sei se o Max tem alguma informação a mais de como anda a Islândia, né? Essas coisas todas podem, obviamente, já ter mudado, mas foi um momento importante lá quando a Islândia faz a sua reação ao efeito da crise. E aqui no Brasil nós continuamos fazendo aumentar o lucro dos bancos, né? Durante os dois governos do PT, inclusive o Lula se orgulha muito disso, dizer que os bancos nunca ganharam tanto no Brasil quanto durante o governo dele. E isso foi um grande erro, porque ganhar dinheiro não é só ganhar dinheiro é ganhar poder político, e depois a banca ajuda a aplicar o golpe que retira a Dilma do poder em 2016 e os golpes sequenciais na classe trabalhadora, retirando direitos, né? Agora retirando o direito a uma previdência que é considerada uma das melhores do mundo, superavitária até 2015, e que era um grande sistema de distribuição de renda aqui no Brasil, que é conhecido mundialmente como um dos instrumentos que fez com que a extrema pobreza no Brasil fosse combatida de forma eficaz, e que agora está acabando, né? Acabando de acabar. Eu não sei se você recebeu uma pergunta dentro do nosso chat interno, mas acho que seria interessante a gente, enquanto um fala, se os demais quiserem encaminhar perguntas pelo chat interno, seria interessante até para dar uma certa mobilidade e até evitar partes, desnecessários. Você chegou a ver o chat interno? Opa, não, eu na verdade estava no meio da fala, Fábio, eu não vi. Você falou de coisa de medida keynesiana, que assim, aí é que tá, assim, administrar o capital tanto faz se é de forma liberal ou no modelo do Keynes, né? É administrar o capital, isso tem limite. E os limites nesse momento específico da história do capital são mais curtos. Então, aquilo que as medidas keynesianas conseguiram fazer na Europa depois da Segunda Guerra, com o Plano Marshall, estão dando problema agora. Só que os nossos problemas de país periférico nessa ordem capitalista, eles já não demoram mais tanto tempo para reaparecer. Então, assim, o Keynes, na verdade, propõe uma administração do capitalismo que só varre para debaixo do tapete o problema, mas o problema não desaparece, daqui a pouco ele está de volta. E aqui no Brasil, o efeito das medidas keynesianas não são o mesmo que na Europa. O capitalismo não funciona de forma igual no centro e na periferia, né? É óbvio, aqui é sempre muito diferente, assim como a democracia do capitalismo também não é a mesma quando verificado na Europa e nos Estados Unidos e verificado nos estados que são considerados periféricos. É só a gente olhar a situação da África, a situação da América Latina, e agora você vê o Evo Morales, que também era um administrador do capitalismo, com muito mais pegada social do que o Lula e Dilma aqui. Mas estava administrando capitalismo, acabou de tomar um golpe clássico, golpe anos 50, vintage, né? Golpe para orgulhar as viúvas da ditadura da América Latina. Então, eu não acredito que o keynesianismo vá dar saídas para a gente, não. No máximo, ela faz o ciclo dar uma voltinha e voltando para o mesmo lugar. Fábio e demais, eu vou ter que dar uma saidinha agora. Vou tentar continuar ouvindo vocês aqui e depois eu volto aí mais tarde. Falou, um abraço. Valeu, um abraço. Bom, eu acho talvez já se pode encerrar, né? Porque o Max também saiu, né?
Max também saiu, disse que tinha que sair um pouco, né? Mas acredito que o programa de hoje até cumpriu o seu êxito, né? Vamos ver aqui. Mas eu acho válido, só para terminar, a gente usar esse mecanismo de chat interno, principalmente para ter uma parte mais civilizado, né? Tanto que eu soube que você estava com dificuldade de entrar aqui, porque você mandou um recado, no chat propriamente dito, né? Então é isso. Então a gente encerra e bora editar, né? Um abraço.